Vamos agora então iniciar a aula 2 aqui do módulo 4. O módulo no qual a gente fala sobre a avaliação do cliente, paciente e interagente é um módulo super importante, tá? Depois a gente vai ter um complemento no qual eu vou trazer aí mais uma aula para vocês falando sobre isso. Tão importante é avaliar corretamente o nosso cliente, paciente e interagente, tá? Essa aula aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre a ficha de anamnese. Ficha de anamnese, o que é isso? A ficha de avaliação. Sabe quando você chega lá na clínica médica, enfim, o médico começa a te fazer perguntas, vai anotando, ou no computador, num papel, enfim. Isso ele está fazendo o quê? Uma ficha de anamnese, uma avaliação, uma entrevista, no qual você, como terapeuta, sim, vai precisar fazer com o seu paciente, tá bom? Certo, eu vou mandar aqui para você a ficha de anamnese, o modelo, o ideal. Eu sempre peço que você faça aí a sua ficha da melhor forma possível, tá? Então, manda o modelo, você vai fazer exatamente essa, vai seguir exatamente essa, não, você pode criar a sua ficha. Tá? Colocando, adicionando itens que você acha que é importante dentro de uma avaliação. E conforme você vai avaliando, você vai vendo que vão surgindo mais ideias de como aprimorar a tua ficha de anamnese, tá bom? Importantíssima para todo e qualquer terapeuta. Certo, mas como eu avalio então aí corretamente o meu interagente? Primeiro, observa aqui. De acordo com a medicina tradicional chinesa, a gente precisa observar algumas síndromes energéticas. Essa pessoa mais yin, essa pessoa mais yang, aqui de uma maneira bem simples, tá? Não é um curso de acupuntura, tá bom? Mas a pessoa mais yang, aquela pessoa mais agitada, aquela pessoa mais yin, aquela pessoa mais pra dentro, tá? Ela é mais yin, ela é mais yang. Você vai colocando tudo isso onde? Na anamnese, tá bom? Observação geral da língua. Como assim? Tá? A gente vai observar o corpo como um todo e observar a língua também. Observa que a língua é dedo duro. Inclusive, vou mandar uma aula extra para você sobre avaliação através do quê? Diagnóstico através do quê? Da língua. Mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Um pouquinho de como avaliar a língua, tá bom? Palpação geral do pulso, a gente não aprende aqui, tá? Mas é uma das formas que a gente pode utilizar, tá bom? Queixas e sintomas, tá? O que a pessoa traz de queixa? O que ela tá sentindo? O sintoma é o que ela sente, sinal é o que a gente vê. Então, as queixas e sintomas é aquilo que o nosso cliente, interagente, ele está sentindo. É hiper importante adicionar isso onde? Na anamnese. Observação e palpação. Então, no ponto AXI, por exemplo, você vai palpar, tá? E ver qual é o ponto da dor, para uma pessoa que chega com dor física. Então, vai palpar, a pessoa tá com dor no antebraço. Maravilha, palpa e veja qual é o ponto exato. E aí tem um suporte, tá? Que na aula prática eu vou mostrar para vocês, que a gente pode utilizar e colocar o cone ali e deixar ele agindo nesse suporte durante X tempo. Isso é muito bom, tá? Conforme o diagnóstico médico e nosológico, ou seja, o que o paciente, o cliente, o interagente, tá? Quem já é da área da saúde, talvez está acostumado a usar o nome paciente, então você que já é da área da saúde, maravilha. Você que ainda não é, que está começando aí o seu primeiro curso na área de terapias holísticas, procure usar de preferência o nome interagente, tá bom? Lembrando que é um cliente que interage, certo? Esse interagente, ele vai trazer o quê? Um diagnóstico médico, se ele já está fazendo algum tratamento. Você vai ignorar? Não. Anota na tua anamnese. Se tiver algum exame, anexa na sua anamnese, que é bem importante, tá bom? E pontos pré-estabelecidos. Então, eu vou trazer algumas sugestões aqui de protocolos para você. Você pode seguir isso, tá? É bem importante, tá? Mas assim, eu vou fazer obrigatoriamente aquele protocolo exatamente daquela forma? Nosso curso é de Conindu integrativo. Observe o seu interagente como um todo e veja o que ele traz de informações. Cada pessoa é única, tá? Cada pessoa é única, tá bom? Então, a gente vai observar como ela está, como ela se comporta, se ela chega mais yang, se ela chega mais yin. E tudo isso você vai anotar onde? Na anamnese. A gente vai avaliar também, observa aqui, o espírito, tá? Significa, tá, a religião dela? Não. Significa o estado de espírito dela, mais deprê, mais animado, o organismo, como está aí no geral, tá? O comportamento ser mais yin, ser mais yang. Microsistemas, a gente tem vários microsistemas. Entre eles a gente tem Coriô, que é
microsistema na mão, a gente tem aurícula, a gente tem reflexoterapia. Então, observe esses sinais. No caso, você vai trabalhar no pavilhão auricular, né? Você pega o cone, coloca aqui no pavilhão auricular. Muito bem. Observa como está esse pavilhão, tá? Dentes e gengivas. Gente, dentes e gengivas, os dentes se abrem nos rins, tá? E rim tá ligado à essência. E a emoção que adoece rim é medo. Observa como essa pessoa está. Será que ela está vibrando no medo? Observa isso, tá? Garganta bichuda, chakra da comunicação. Como é que essa pessoa está se expressando no mundo? Está engolindo muito sapo? Tá falando muito sim, querendo falar não? Observa isso, tá? Isso pode travar o chakra vishuda. E aí a gente pode atuar utilizando o Konindu, sim. Só que o Konindu por si só, ele já trabalha, tá? O quinto, o sexto e o sétimo chakra. Que maravilha, ele trabalha toda essa região quando a gente coloca. Por isso que ele acalma a mente, ele ajuda inclusive pessoas que têm muita dificuldade para falar não, começarem a falar de uma maneira sutil, generosa consigo com o outro, tá? Gente, lembre, toda vez que eu falo sim, querendo falar não, eu tô falando não para a pessoa mais importante da minha vida, que é quem? Eu mesma, exatamente. Isso não é egoísmo, tá? A pele se abre no pulmão, então um problema na pele pode estar ligado a pulmão. E qual é a emoção que adoece o pulmão? Tristeza. Então, às vezes a pessoa está ali numa tristeza profunda durante tempo e não conseguiu olhar para isso ainda. A gente pode utilizar o cone para fazer com que ela trabalhe essas emoções, esses sentimentos, tá? Língua. A língua é dedo duro, falei para vocês, tá? E os meridianos, canais energéticos. Eu vou trabalhar com o Konindu sobre os meridianos? Não, gente. Mas é importante saber que esses canais energéticos existem e quais são e como são, tá? Hiper, mega importante entender isso. Observa aqui a imagem, tá? As línguas. Então, eu tenho uma língua mais avermelhada, excesso de yang, uma língua um pouco mais esbranquiçada, excesso de yin, tá? Não vou entrar nisso tão detalhadamente. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Observa. Observa que a pontinha da língua, a pontinha é coração. Logo depois eu tenho pulmão. O meio da língua, eu tenho o quê? Eu tenho estômago e baço. As laterais, eu tenho fígado. Tá? Observa a imagem. Lá no fundinho, intestino grosso. Lá bem no finalzinho da língua, lá perto da campainha, tá? Eu tenho rins e bexiga. E qualquer sinal na língua, tá? Significa que a pessoa está com uma alteração onde? Naquele órgão sentido. Então, vocês podem utilizar. É obrigatório? Não, é um a mais, tá? Vou mandar uma aula adicional aqui para você poder avaliar a língua, que é hiper, mega importante. E observando essa língua, ver como você pode tratar, tá? Muito importante isso, tá bom? Porque a língua é dedo duro. Então, ela vai falar, ok, tem alguma disfunção que às vezes a pessoa nem reconhece, mas que tá ali. E com o cone a gente pode ajudar a tratar essas disfunções, tá bom? Na questão de queixas, sintomas, é uma pessoa mais friorenta, uma pessoa mais calorenta, a pessoa mais yang é uma pessoa mais calorenta, a pessoa mais yin, uma pessoa mais friorenta. Tá, qual sensação ela tá vibrando mais? Qual emoção, sentimento? É raiva? É uma pessoa muito irritada? Cara, a raiva tá ligada a fígado. É preocupação, uma pessoa mais preocupada. Preocupação adoece quem? Estômago. É medo, uma pessoa que tem muito medo, tá? Medo conhecido ou desconhecido, tá bom? Adoece rim. Tristeza adoece pulmão. E angústia adoece coração. Isso a gente até sente, né? Parece que quando a gente está muito angustiada, muitos de nós falamos, parece que o coração vai sair pela boca, tá? Então, observa como o nosso corpo fala, ele fala continuamente, tá bom? Aguardo você no próximo módulo. Gratidão infinita!